Olá, seja bem-vindo ao nosso último estudo desta série. E hoje vamos aprender um pouquinho mais a respeito da morte, dos 1000 anos que os salvos passarão nos céus e de uma nova terra que Deus vai estabelecer muito em breve. Quem sabe a realidade mais triste da existência humana seja saber que a morte é o destino de todos. É isso que Paulo declara em Romanos, no capítulo 6 e no verso 23. Paulo diz porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. As Escrituras revelam que apenas Deus é imortal, o homem mortal. De fato, escreve Paulo que Deus é o único que possui imortalidade. Ele é autoexistente, não criado, não tem começo e nem fim. As Escrituras, em parte alguma, descrevem imortalidade como uma qualidade ou um estado do homem. Ou sua alma ou espírito possui inerentemente esta condição. Os termos usualmente traduzidos como alma e espírito ocorrem mais de 1.600 vezes na Bíblia, mas em nenhum caso eles estão associados ao conceito de imortalidade. Em contraste com Deus, os seres humanos são mortais. A Escritura compara nossa vida como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Somos apenas carne, o vento que passa e já não volta. O homem nasce como uma flor e murcha, foge como uma sombra e não permanece. Deus é infinito, nós finitos. Deus é imortal, nós mortais. Deus é eterno, nós transitórios. Na criação, de acordo com Gênesis 2:7, é dito que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Quando Deus criou Adão e Eva, concedeu-lhes liberdade de decisão. Eles poderiam obedecer ou deixar de fazê-lo. A continuação de sua existência dependeria de contínua obediência por meio do poder de Deus. Assim, a imortalidade do homem era condicional. Deus esclareceu cuidadosamente que ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o casal perderia o dom da imortalidade. Deus o advertiu: no dia em que dela comeres, certamente morrerás, contradizendo a afirmativa divina de que a desobediência acarretaria a morte. Satanás assegurou: é certo que não morrereis. Mas depois de desobedecerem a Deus, Adão e Eva descobriram que o salário do pecado é real e dolorosamente a morte. Foi tão somente a misericórdia de Deus que protegeu Adão e Eva da morte instantânea. O Filho de Deus se ofereceu para dar a sua própria vida a fim de que tivessem outra oportunidade, uma segunda chance. Jesus era o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Salomão disse que na morte o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Na Bíblia, nem o termo hebraico ruach, nem o termo grego pneuma para espírito se refere a uma entidade inteligente, capaz de existência consciente fora do corpo. Ao contrário, os termos ruach e pneuma se aplicam ao fôlego de vida, ao princípio vital da existência que anima seres humanos e animais. Resumindo, biblicamente, a equação da vida é pó da terra mais fôlego de vida. E a fórmula da morte é pó da terra menos fôlego de vida. Ruach e pneuma. O fôlego da vida retorna para Deus quando nós morremos. Sendo assim, qualquer manifestação sobrenatural de mortos conversando com vivos, como acontece no Espiritismo, por exemplo, é um engano satânico.
A Bíblia ensina que Satanás é o pai da mentira. Foi quem inventou o espiritismo e fez a primeira sessão mediúnica ao entrar numa serpente e enganar a Eva com as palavras: certamente não morrereis. Muitos se confundem também quanto ao lugar para onde vão os mortos. Esse lugar, muitas vezes, traduzido como inferno, o Antigo Testamento chama de Sheol, uma palavra hebraica, e o Novo Testamento chama de Hades, uma palavra grega. Mas nas Escrituras, Sheol significa simplesmente sepultura. E o termo Hades é similar de Sheol. Todos vão para esse lugar até a volta de Jesus, no caso dos justos. Já os maus só ressuscitarão 1000 anos após a volta de Jesus, para receber o castigo final. E embora as pessoas nasçam mortais, a Bíblia as estimula a buscarem a Jesus, a fonte da imortalidade. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, como a palavra nos revela. Jesus, com sua vitória na cruz, não só destruiu a morte, como ele trouxe vida, luz e imortalidade. É por isso que Paulo escreveu: porque assim como Adão todos morrem, assim também todos são vivificados em Cristo. A sua ressurreição é a certeza da ressurreição dos que o amam e o aceitam como Salvador. O próprio Cristo disse que a sua voz abriria os sepulcros e os mortos ressuscitariam. Antes de ressuscitar o amigo Lázaro, Jesus pronunciou uma das mais belas frases da Bíblia: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quando os mortos reviverão? De acordo com Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvis da voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então os salvos ressuscitarão quando Cristo voltar. E os ímpios, por outro lado, eles permanecerão mortos. Eles ficarão mortos até que Jesus volte novamente a essa terra após um período chamado na Bíblia de 1000 anos. Então, recapitulando, Jesus Cristo volta, os salvos em Cristo ressuscitam e vão com ele para os céus. Lá no céu ficarão por 1000 anos. 1000 anos depois da volta de Cristo acontecerá a segunda ressurreição. Essa será a ressurreição dos ímpios, e eles vão ressuscitar apenas para saberem o motivo da sua perdição e novamente serem destruídos. A Bíblia também fala da descida da cidade santa e da vida na nova terra após esse período de 1000 anos. Em Apocalipse capítulo 21, verso 9, nós temos um momento em que João testemunhou a descida da cidade santa. E quando ela pousar esta terra, então acontecerá a segunda ressurreição. Os ímpios. E uma vez que os ímpios ressuscitarem, eles vão tentar destruir ou invadir a cidade santa, de acordo com Apocalipse capítulo 20, mas um fogo vai descer dos céus e destruir todos os ímpios, Satanás e seus anjos. O mal nunca mais existirá. O mal não se levantará segunda vez, como diz o profeta. E o mesmo fogo que vai destruir os ímpios vai purificar essa terra. E aqui será a nova terra. Por isso Deus promete para mim e para você hoje: eis que vos dei ou vos darei um novo céu e uma nova terra. E eu enxugarei dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E sabe quais são as primeiras coisas? É a vida que eu e você levamos hoje. Uma vida cheia de altos e baixos, com tristezas, prantos, sofrimento. Esta é a vida que nós vivemos hoje. Mas essas coisas todas terão passadas, porque Jesus voltará para nos levar para os céus por 1000 anos e depois na nova terra por toda a eternidade. A pergunta que eu faço para você ao concluirmos o estudo de hoje e essa série de estudos: você está se preparando para esse céu que Deus está estabelecendo? Interessante que uma poesia antiga dizia que no guarda-roupa de Deus há uma veste com o seu número. A Bíblia também fala de que há uma coroa para você.
e também uma pedrinha branca com o seu novo nome. Ou seja, tudo está pronto para você. Deus quer você no céu. E você, está se preparando para isso? De acordo com o Apocalipse, somente vai entrar nesse céu e na cidade santa aqueles que possuem seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Pastor, o que eu faço para ter o meu nome no livro da vida do Cordeiro? Como você já aprendeu aqui, você precisa passar pelo santo batismo, porque é a nossa demonstração pública da nossa aceitação a Cristo. Você já estudou esse tema do batismo? E a decisão você já tomou? Ainda não? Então agora é a sua chance, é a oportunidade. Eu queria convidar você, em nome de Cristo, a abrir o seu coração e a fazer a entrega da sua vida ao Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Ele ama muito você e Ele tem um plano especial para você. Ele quer dar a você e a sua família a vida eterna. Ele quer levar todos vocês, todos nós, para os céus, mas Ele nunca vai forçar ninguém. Deus não força ninguém. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei. Você quer abrir agora a porta do seu coração para Jesus? Você está aí cercado de amigos, pessoas que amam você, pessoas interessadas no seu bem-estar presente e eterno. Agora, se junte a eles numa oração muito especial. Talvez você está aí num pequeno grupo agora, numa classe bíblica, reunida com amigos, numa igreja. Agora, se reúnam agora para uma oração especial e faça a entrega do seu coração a Cristo. Programe-se para o seu batismo. Jesus declarou lá em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Não há outro caminho. Por isso tome agora a sua decisão. Eu vou orar, mas depois que eu orar, os amigos também virão orar com você. E que você, pela graça de Cristo, tome agora essa decisão. Pai de amor, obrigado pelo teu grande sacrifício na cruz do Calvário, que nos possibilitou o direito à vida eterna. Nesse momento, queremos abrir o nosso coração ao Senhor e suplicar que o Senhor nos aceite, nos transforme. E suplicamos que o Senhor nos ajude a nos prepararmos para o mais breve possível, descermos as águas, sermos batizados e termos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Queridos amigos que estão aí com os nossos convidados, com essas pessoas tão queridas, agora é o momento de vocês se juntarem, de fazer uma oração especial, de fazer o preparativo para uma linda festa batismal. Que Deus abençoe vocês ricamente. A gente se vê em breve.